Boa tarde, gente. Boa tarde a todos aí, né? Começando mais um assunto importantíssimo aí do Enem, da UPE também, do seriado. E a gente vai trabalhar de forma bem profunda para a gente não restem dúvidas, né? Então a gente vai trabalhar todas as funções da linguagem, né? A gente vai trabalhar todas elas, são 6. A gente vai falar sobre os elementos da comunicação, a gente vai falar sobre como esse assunto é abordado e qual é a importância dele para as provas que a gente vai fazer. Então, hoje a gente vai falar das funções da linguagem, nós vamos fazer várias questões do Enem sobre isso, são 11 que a gente vai fazer, então prepara aí o gabarito de vocês, vamos ver das 11 quantos vocês acertaram, para a gente continuar esse assunto que é muito bom. Então, a gente vai ver hoje 4 das funções da linguagem, e amanhã nós vamos ver 2 que são um pouco mais complexas, né? Que é a conativa e a metalinguística. Então, a gente vai falar hoje referencial, emotiva, poética e fática. Primeira coisa, o que é funções da linguagem? A gente percebeu, gente, desde o começo que a gente trabalhou lá em fevereiro, que tem assuntos que se referem à interação verbal. A interação, como a gente faz essa interação dos interlocutores. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente pode falar de várias coisas. A gente pode falar qual é o gênero textual que está sendo utilizado nessa troca de informações, a gente já viu gêneros textuais, que tipo textual dessa linguagem, se é linguagem verbal ou linguagem não verbal. Mas quando a gente usa a linguagem, quando a gente usa através de textos, né, se comunica através de textos, sejam eles verbais ou não, a gente tem uma função. Então, quando a gente utiliza a linguagem, a gente tem uma intenção. E dependendo da minha intenção, a minha linguagem vai ter uma função. É exatamente isso. Depende da minha intenção, das formas como eu faço, como eu trabalho essa linguagem, a gente vai encaixar dentro de algumas funções. O Enem trabalha muito isso, né? Coloca-se lá o gênero textual, eu vou mostrar a vocês. Pergunta-se dentro daquele trecho, daquele texto, qual foi a intenção do falante, qual é a função da linguagem pertencente a ela. Então, a gente tem referencial, emotiva, poética e fática, que a gente vai ver hoje, e a conativa e a metalinguística, que a gente vai ver na próxima aula. Então, é o seguinte, cada elemento da comunicação, eles estão presentes no ato de fala, como a gente se comunica, e cada um tem a sua importância. Por quê? Se eu vou interagir verbalmente com alguém, né, se eu vou interagir, me comunicar com alguém, existe o emissor, o receptor, existe a mensagem que vai ser trocada. Em que código essa mensagem vai ser direcionada a alguém? O canal, se vai ser pela fala, se vai ser pela escrita, e existe o contexto. Então, a gente vai trabalhar também hoje, antes de falar das funções, os elementos da comunicação de Jacobson. Porque todo ato de linguagem, todo ato comunicativo, né, todo ato de interação verbal, além de ter suas intenções, seus objetivos, também tem os elementos. E a gente tem que lembrar um pouquinho que nem sempre um texto tem apenas uma função. Às vezes, dentro da criação de um texto, eu tenho vários tipos de linguagem, várias funções, mas às vezes uma predomina, ou, dependendo aí de como o Enem vai colocar, ela vai focar em uma, por exemplo. Então, nada que a gente faz, nenhuma interação que a gente faz com o nosso interlocutor foge de uma função, beleza? Ah, eu falei sem querer, eu falei sem intenção. Não existe falar sem intenção, não existe escrever sem intenção. Todo ato de produção dele com linguagem tem um objetivo, tá? Então, para que exista a comunicação, para que exista essa interação, esses elementos têm que estar presentes. E que elementos são esses? Né? Você já deve ter visto isso em algum momento. O emissor. Então, quando eu tenho uma mensagem, um emissor passa essa mensagem,
É também chamado de outras coisas, também pode ser emissor, pode ser o agente da linguagem, tá? Pode ser o interlocutor, né? Depende aí de que conceitos você parte para falar sobre isso. Então, o emissor é quem fala. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu sou o emissor dessa mensagem. Nesse exato momento, eu sou o emissor. Você, ao receber a mensagem, cada um de vocês são meus receptores da mensagem. Então, quando eu atuo em uma linguagem, eu sou o emissor, vocês são os receptores. Automaticamente, quando vocês me respondem, tudo se inverte e vocês viram o emissor e eu viro o receptor. Isso são dois elementos, emissor e receptor. Quando eu estou falando com vocês, ou eu escrevo, ou eu faço uma mímica, existe uma mensagem. Eu posso falar bom dia, eu posso escrever bom dia, ou eu posso fazer, na linguagem de sinais, o bom dia. Então, a mensagem são as informações que esse texto vai permear nesse diálogo. Mas, bom dia, que é a mensagem, pode ser dito de vários meios. Então, a mensagem, um outro elemento de onde a mensagem vem é o canal. Qual foi o meio utilizado para eu passar essa mensagem para vocês? Quando eu digo agora, ó, bom dia, eu digo bom dia. O meu canal foi a fala. Então, foi através da fala que vocês entenderam minha mensagem. Se eu escrever bom dia, o canal vai ser o quê? A escrita. Se eu fizer uma mímica dizendo bom dia, qual é o canal de comunicação? O gesto. Mas esse canal é o meio por onde essa mensagem vai passar, mas tem que ter um código em que nós dois, né, nós estamos nessa interlocução, nós dominemos ele para que a gente se comunique. Se eu falei bom dia, qual é o código? A língua portuguesa. Se eu disser good morning, qual é o código? Língua inglesa. Então, toda mensagem tem que ter um código, né? Que é a forma como você vai utilizar, que código você vai utilizar. No caso das questões verbais, qual a língua, por exemplo. Qual canal? Essa língua vai ter que estar sendo usada como? É da fala? É na escrita? Né? E existe o emissor e o receptor. Mas, permeando tudo isso, existe o contexto ou o referente. O que é isso? Quando eu digo bom dia, podem ter contextos diferentes. Vou dar um exemplo. Se a gente está numa aula, imagine a mensagem boa tarde, tá certo? Imagine boa tarde. Aí a aula da gente amanhã de manhã, aí começa às 8. Aí você chega no horário exato, eu vou dizer bom dia. Nesse contexto em que você não se atrasou, nesse contexto em que eu estou numa aula que é pela manhã, como a gente vai entender essa mensagem de uma forma positiva? Eu apenas estou dando um bom dia. Né? Mas imagine que se você chega atrasado nessa aula de manhã, no meio da aula eu digo boa tarde. Esse boa tarde vai ter outra conotação, é outro contexto. Ah, tá errado da boa tarde de manhã. Mas qual é o contexto? Qual é a situação que a gente está analisando? Estou fazendo uma ironia. Então, o contexto é que vai dizer qual é a situação. Eu dar um boa tarde, se eu estiver dando aula à tarde e você chegar no horário correto, beleza. Mas eu de dia dizer boa tarde, isso aí é uma ironia, por exemplo, de você ter chegado atrasado. Tudo que a gente fala tem um contexto. Essa palavra ela é muito comum no Enem. Contexto é quais são as situações que estão acontecendo para que aquela mensagem ela tenha aquela significação. É a situação, também o Enem chama de situação comunicativa. Tá certo? Então, não adianta ter uma mensagem, não adianta ter um emissor, não adianta ter um código se não houver um contexto. Por isso que o Enem não faz questões sem um texto base. Porque o Enem não pode analisar uma frase solta sem um contexto. O que é um contexto? Sem apresentar em que situação
aquilo está sendo dito. Então, nós temos aí 6 elementos da comunicação. E cada vez que, quando eu utilizo a linguagem, que o foco é cada um deles, vai haver uma função específica para cada um. Então, como está aqui, ó. Se, de acordo com Roman Jacobson, se o que você fala, o que a gente se comunicar, o foco for o emissor, o eu falando, o emissor, então aquele texto a gente vai dizer que ele tem uma função emotiva, então ele vai centrar no emissor. Se a função ela vai se permear dentro do referente, né? Dentro do contexto, dentro do assunto que está se falando, a gente vai dizer que é uma função referencial. Se está dentro da mensagem, como se cria a mensagem, a estrutura da mensagem, né? As figuras que vão ter dentro da mensagem, a gente chama de função poética. Se o foco for o canal, função fática. Se for o código, metalinguística. E se for o receptor, e como eu vou convencer o receptor? Conativa. Então, eu tenho 6 elementos da comunicação. E se o meu texto, né, que eu estiver analisando, o que eu estiver querendo produzir, focar em cada elemento desse, a função vai ter um nome diferente. Tá certo? Então, como vocês já viram ali, né? Então, a referencial também é chamada de denotativa, tá? Lembrando que para vocês existem 2 expressões. Eu posso dizer algo de forma denotativa ou conotativa. Denotativa, gente, eu falo algo no seu conceito primeiro, sem figura de linguagem. E a conotativa é na função figurada. Então, a minha função referencial e denotativa eu vou mostrar para vocês detalhadamente, é quando o meu foco é o assunto, é o contexto daquele assunto. Se for em relação ao emissor, vai ser função emotiva ou expressiva. Tá? O Enem, às vezes, bota emotiva ou expressiva, porque se está, lógico, centrado no emissor, emotivo e expressivo. Se for no receptor, quem recebe a mensagem, apelativa ou conativa. Não é conotativa. Conotativa é o contrário de denotativa. Conativa, imagina a ideia de um cone. Algo que está ali como algo que está... como é que eu posso dizer? Um ícone, né? Como um cone, como algo para ser convencido, né? Se está focado na mensagem, como eu trabalho a mensagem, função poética, como está aí no slide, e quando eu foco na fática, é que eu estou falando aqui no canal. Quando eu foco no código, metalinguística. Vamos trabalhar cada um. Então, primeiro a gente vai analisar a função referencial. Primeiro, antes de a gente começar a falar sobre cada um, o Enem é bem, vocês vão ver que as questões são assim. Coloca assim o texto e pergunta qual é a função daquele texto. E vai ter lá, letra A, referencial, letra B, conativa, ou se vai dizer para você, já vai dizer no enunciado que a função é referencial, mas ela é referencial por quê? É assim que o Enem coloca. Então, a referencial é a mais fácil. A função referencial, gente, como já está dizendo, ele vai se basear no referente. Tá? Então, como a gente viu aqui, ó, vê? No referente, né? Certo? Nesse contexto, né? Vai se falar sobre a situação, sobre o referente. Tá? Então, quando a gente quer transmitir uma informação, dar uma informação sobre determinado assunto, de forma clara e objetiva, baseada em dados e fatos, né? sem ser pessoal, de forma impessoal, sem sentimentalismo, é referencial. Então, o foco da função referencial é quando o texto que eu tenho lá ele tem o caráter de informar. Não tem opinião do emissor. Então, ele só basa no referente, que é o assunto, de forma clara e objetiva. Quais são as características, né, que a gente vai analisar aqui? O que a gente vai encontrar quando ela é referencial? Informa sobre a realidade,
com base em fatos e dados concretos, como a notícia, por exemplo. É impessoal, lembrando que impessoal é quando não existem marcas no meu texto que marquem uma opinião minha, né? Textos em primeira pessoa, por exemplo, ou adjetivos de valor muito forte que marcam uma pessoalidade. Então, não tem a opinião do emissor, evita elementos subjetivos e emotivos, utiliza a linguagem denotativa, que é uma linguagem de sentido primário, né? Não existe sentidos figurados. Normalmente estão na terceira pessoa do discurso, eu estou falando sobre algo, então a sociedade é assim. Por exemplo, quando a gente faz um texto analítico, né, argumentativo, né, em terceira pessoa, e utiliza orações estruturadas na ordem direta. Normalmente, como é um texto informativo, não existem muitas figuras de linguagem da palavra, né, que troca a ordem das palavras, ou que faz com que essa ordem seja indireta, porque a intenção dele é que seja um texto que todo mundo entende, seja um texto informativo. Então, quais são, onde a gente usa, onde a gente acha, né, esses textos que têm por função deles serem referenciais ou denotativos. Então, função denotativa ou referencial. Notícia de jornal, textos técnicos. Um texto técnico não tem a opinião de ninguém, né? E nem a notícia de jornal. São colocadas ali informações, detalhamento, descrições de alguma notícia, de algum fato ou de algum equipamento, o que seja. Os artigos científicos, né, são textos referenciais, porque se vocês prestarem atenção direitinho, o foco dele aqui é o assunto, é o referente, é o contexto. Então, não é minha opinião, não é a forma como ele está, não vou testar o canal, nada. O livro didático, a intenção dele é informar. Documentos oficiais também é informar. Correspondentes comerciais. Então, os textos referenciais são textos que têm o caráter de informar. Por exemplo, quando a gente pega textos que têm o caráter de dizer o significado de alguma coisa, os conceitos, detalhar sobre algo, dados específicos, dados técnicos, porque é essa a sua função. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o livro didático. Quando a gente pega o livro didático, a gente não usa, a gente não tem aqui, o cara diz, olha, ninguém vai encontrar isso no livro didático na parte de explicações, né? Olha, o cara diz, na minha visão, não existe célula. Tá? O corpo não tem célula. Não existe isso, não existe na minha opinião. Num texto didático, num livro didático, como vocês já bem sabem, existem explicações sobre o referente, sobre o assunto. Não existe pessoalidade, tá? E se fala de forma direta, conceitual. Então, eu coloquei aqui um livro do 6º ano, né, do Fundamental, de Ciências, que fala sobre a célula. Ó, célula, a unidade que compõe a diversidade. Então, em 1765, o cientista né, Robert Hooke, examinou um pedaço de cortiça com um microscópio que ele mesmo construiu e fez uma importante descoberta. A cortiça apresenta minúsculos buracos vazios, chamado por ele de células. A cortiça é uma parte morta de uma planta, o que Hooke viu, na verdade, foram os espaços vazios nos quais anteriormente havia células vivas. E ele vai fazendo um texto aí completamente o quê? Informativo. Então, a função desse texto, o objetivo dele é informar. O foco é o referente, o assunto, tá bom? Então, aqui depois, se vocês quiserem, tem aqui um linkzinho que tem esse livro lá para vocês darem uma olhada. Esses textos também podem vir com ilustrações, né? Essas ilustrações também são de forma para que a gente entenda essa informação. E outro texto tem a função referencial, vai se focar no assunto. Um cardápio, por exemplo. Né? Quando eu falo isso, gente, cuidado, não é qualquer cardápio. Você pode pegar um cardápio que foge do padrão. Imagina um cardápio mais moderno, desses lugares mais modernos, dizendo assim, olha, eu indico um quiche de alho poró, porque tem o chefe lá falando no cardápio, né, falando que tem uma questão pessoal, emotiva, aí é outra coisa. Estou falando no cardápio na sua estrutura básica, que ele vai detalhar quais são os produtos, qual o valor, o que é que compõe esse prato, né, vai ter ilustrações, porque o contexto aqui, a função do cardápio é informar.
o que está na base do cardápio é o assunto, é o referente, que são as comidas, tá bom? Também a gente tem como texto de função referencial, claro, os textos oficiais, né, de prefeitura, né, de leis, são textos, as leis, né, as portarias, esses textos jurídicos têm o caráter de informar, porque vai haver ali a intenção de ser direto, objetivo, sem pessoalidade, tá? Tá ok? Então, eu tenho aqui um comunicado, né, completamente baseado no referente. Então, um comunicado, né, da Prefeitura de Castanhal, né, eu peguei e procurei lá na internet. Aí diz: a Prefeitura de Castanhal, através da Secretaria Municipal de Educação, informa que, em virtude da greve dos caminhoneiros e da consequente dificuldade em restabelecer a normalidade no transporte escolar, na distribuição da merenda escolar, na locomoção de professores, entre outras dificuldades de abastecimento e apoio, manterá a suspensão das aulas nos dias 30 de maio e 1º de junho. O retorno das atividades escolares da rede municipal será segunda-feira, dia 4 de junho, e aí diz a data, um texto oficial, que o centro dele é sempre o referente, é o assunto. Tá bom? Então, a função desse texto é referencial. Vamos aqui para uma questão do Enem. Vamos para a primeira questão aqui do Enem, né? Falando sobre o referencial, que é o mais fácil, né? Vejam, toda vez que a gente tiver um texto informativo, né, que fala sobre o conceito de alguma coisa, sobre análise sobre algo, ele é um texto de função referencial. Então, ele nem colocou aqui um texto, né, de Santana, como tem aqui embaixo, ó, a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Dossiê trabalho e educação básica. Na versão digital, então, normalmente isso aqui está falando em uma pesquisa, né? Um artigo científico é um texto referencial. O artigo científico não tem por função trazer prazer para alguém, emotividade, não. Ele tem o caráter de ser direto e objetivo. Então, é um artigo. Artigos científicos têm a função referencial, ou denotativa. Então, está ali, ó. Resumo. Então, isso aí o Enem colocou o resumo do artigo. Entendeu? Esse artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina o imaginário racista, apresentando sobre a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros na sociedade brasileira. E aí vai, como é um resumo de um artigo científico, né? Depois tem as palavras-chave. Então, a função desse texto é o quê? Informar. Através de uma pesquisa, através de um estudo, informar o detalhe de uma pesquisa. Então, não tem para onde fugir, né? É em 2018, viu? Então, vamos ver se vocês acertam. O cumprimento da função referencial da linguagem, então, o Enem já diz que a função desse texto já é referencial. Né? Não é nenhuma mãe. Ele já diz que é referencial. É uma marca característica do gênero resumo de artigo científico. Então, o resumo de um artigo, ele vai fazer de forma sucinta o que vai se falar no artigo. Então, ele diz que é normal, né? É uma marca do gênero resumo de artigo científico ser referencial. Aí, na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela... Então, por que o gênero resumo tem a função referencial? Digam aí para mim o que vocês acham. Então, por que ele é referencial? No primeiro diz que é porque é estabelecida pela impessoalidade. Na organização da objetividade das informações, ó, impessoalidade está dentro? Tá. Objetividade, sim, são textos impessoais e objetivos. Como em este artigo tem por finalidade e evidencia-se. Ó, esse artigo tem finalidade, eu estou colocando o texto em terceira pessoa. Eu estou dizendo, eu acho isso. O artigo tem finalidade. E quando eu digo evidencia-se, eu me afasto
dessa posição e eu falo de forma geral, em terceira pessoa, né? Como eu falo na redação do Enem. Percebe-se que o Brasil está caminhando para o caos, estou dando um exemplo. Então, eu estou me colocando fora desse texto em pessoal. Resposta à letra A. Tá? Ó, ele não é referencial pela seleção lexical. Lexical, gente, é o vocabulário, não é pelo vocabulário que ele é referencial. Metaforização, quem faz metáforas não é um texto de função referencial. O referencial não faz metáfora, ele é direto. Nominalização tem nada a ver. Nominalização, gente, é quando você transforma um verbo, por exemplo, em um substantivo. Por exemplo, colher, aí vai nominalizar a colheita. Não tem nada a ver. Adjetivação também não. Porque, vê só, se eu estou querendo fazer um texto sem me posicionar, eu vou usar, não são os adjetivos que vão me fazer ficar em pessoal, ao contrário. Quanto mais adjetivo eu coloco, mais pessoal fica. Resposta à letra A. Parabéns aí a quem acertou. Tá? Esse assunto tá no Enem sempre, viu? Outro exemplo aqui, eu peguei agora há pouco, né? Foi publicado hoje, uma pesquisa, né? Que foi feita e virou notícia. Então, a pesquisa constatou que negro tem 2,6 vezes mais chance de ser assassinado no Brasil dos atos da violência. Então, essa notícia se baseou num dado, uma pesquisa, e essa pesquisa vai ser feita de forma objetiva, né, com caráter de informar. Então, a notícia também tem a função referencial ou denotativa, está aí como vocês estão vendo. Então, ele vai detalhar a notícia, vai fazer uma análise, mas não existe posicionamento em primeira pessoa, é sempre em terceira pessoa. Tá? A análise foi feita, o banco de dados um negro tem, não é em primeira pessoa. Tá bom? Vamos lá para outra questão do Enem, 2018. Vê. Em 2018, isso é a segunda questão só sobre isso. Então, a gente tem aqui, ó, é importante saber de onde o texto veio, né? Veio. Esse texto aqui que o Enem utilizou veio da revista Veja. Tem como saber qual é a função do texto só em saber qual é o suporte que o gênero está? Não. Porque numa revista pode ter gêneros textuais diferentes, como eu mostrei a vocês. Pode ter algo com função poética, com função... Depende de que texto a gente está falando. Então, não tem como saber qual é a função do texto só sabendo qual é o suporte em que ele está, que no caso é a revista Veja. Mas vamos lá, ver se vocês conseguem perceber que função é essa, né? Ó, deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinemas e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS e Android, do Google, né? Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app, né, sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já ofereceram recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com recurso do WhatCine, diz o brasileiro Luiz Maus, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. E isso é um avanço. Concorda? Vamos lá. Por ser múltipla, questão do Enem 2018, vamos ver a resposta que vocês acham. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, então, ele está dizendo que, dependendo da intenção do emissor, a função pode mudar, né? A linguagem representa funções diferentes, dependendo do qual é a intenção do emissor. Nesse fragmento, predomina, eu vou colocar isso aqui até em outro, porque existem outras funções, eu vou mostrar depois, ó. Predomina a função referencial da linguagem. Quando ele fala predomina,
significa que existem outras funções aqui, mas aqui está mais claro. Eu não estou falando sobre um fato, informando sobre um fato, sobre um referente. Essa é a principal. Então, por que esse texto ele é referencial? Porque a presença de elementos que... O que vocês acham? Buscam convencer o leitor. Esse texto aqui, ele é referencial porque tenta convencer o leitor? Não. Quem tenta convencer o leitor é a função conativa. Tá? Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Tem ponto de vista aqui? Não. Define o que é o aplicativo? Não. Evidenciam a subjetividade. Gente, subjetividade é o contrário de objetividade. Se o meu texto lá é um texto informativo, gente, ele explica o que é o aplicativo. O programa foi desenvolvido assim, ao ser conectado faz assim, é ao contrário, ele é objetivo, denotativo, objetivo denotativo, sem a pessoalidade. Resposta à letra... Peraí. Botei errado aqui, a resposta não é essa, não. A resposta é essa daqui. Olha, a resposta é: expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. O que é denotativa? Sem figura de linguagem, sem extrapolação da linguagem, é direta e clara. Tá? E a outra diz: o objetivo é manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Olha, aqui embaixo, eu vou explicar a vocês. Aqui embaixo, quando tem assim, ó, concorda. Se o Enem tivesse explicando, perguntando sobre essa exata parte aqui do texto, ó, concorda? Ó, concorda? Se o Enem tivesse falando sobre essa parte aqui, quando ele faz uma pergunta, a gente testa o canal, se a gente está entendendo ou não, se a gente concorda ou não, já seria a função fática, que é a função de testar o canal. Está ouvindo, está entendendo, concorda, mas o Enem está falando no geral. Qual é a que predomina aqui? A referencial, mas se fosse só sobre o concorda aqui, a gente vai ver lá na frente, seria fática. Tá bom? Então é para isso que eu estou entendendo. Preste atenção, não tem como olhar para o texto e já dizer qual é a função dele, não. Depende se a pergunta é especificamente sobre uma parte ou sobre o trecho em geral. Então a resposta é a letra D. Aqui mais um Enem 2019. Né? Cadê as respostas aí de vocês? 2019. Então, todo ano cai em função da linguagem. Então, ó, tem aqui, ó, revista Bula, né? No dia 5 de dezembro, que é dia do meu aniversário. Está na revista, né? Então, começa aqui, ó. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou, a terceira pessoa, disponibilizou para visualização online, compartilhamento e download. 44 mil imagens de obra de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Brandon Grossman, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grossman acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismos essenciais, arte africana, moda e animais. Então, o tempo inteiro aí está se dando uma informação sobre essa disponibilização do Instituto de Chicago sobre essas obras de arte. Não tem pessoalidade, o texto é objetivo, o texto é denotativo, é só informativo, né? Então, vamos lá para a resposta. Ó, a função da linguagem que predomina, está vendo que fala predomina, gente? Porque pode ter elementos aqui no texto que marquem que tem outras funções naquele exato momento, mas aqui predomina no geral. Esse texto não teve o caráter de informar? Então, por que
a função da linguagem, essa função da linguagem, ele diz assim, a função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por. Então, oi, Yasmin, bem-vinda. Então, vamos ver qual é a resposta do terceiro. Então, essa função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza pelo quê? Me digam as respostas. A. Evidenciar a subjetividade. Esse texto aí tem subjetividade, minha gente. Subjetividade é o eu. Existe o sujeito aí que fala eu acho, eu acredito. Tem a subjetividade aí ou é um texto objetivo? Escrevam aí. Então, tá certo eu dizer que esse texto teve subjetividade? Tá certo isso? Não. Tá? É um texto objetivo. Até porque é um texto informativo. Certo? Então, a função esse cara por convencer o leitor, não. Quem tenta convencer o leitor é a função conativa ou apelativa, que a gente vai ver lá na frente. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Resposta, letra C. Informar. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer download das obras de arte. Não é, a função não é estabelecer interlocução, é informar. Enaltecer a arte, não. Resposta, letra C. Muito bem aí, Maria Eduarda, né, quem respondeu a letra C. Tá? Vamos lá para continuar. Isso é 2018. Aí uma aqui do 2010. Isso é muito fácil. Uma questão base aí, simples. Vocês já viram um livrinho chamado Guia dos Curiosos? Esse Guia dos Curiosos, ele responde várias perguntas de coisas que a gente sempre quis saber, né? Ó, o Guia dos Curiosos. Aí vem, ó. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser tem muitos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Gente, isso aí é um texto didático, né? Ele está explicando o que é biosfera. Qual é a função da linguagem que predomina? Informativo, objetivo, não tem subjetividade, ele é completamente objetivo, denotativo, né? Ele não está com figura de linguagem, nada. Segundo Maria Eduarda, é letra C. Alguém acha que é outra letra? Logicamente, é a letra E. Tá? Não tem como ser poética, gente. Por que poética? Né? Não tem como ser poética. Poética é quando tem várias figuras de linguagem, se vai pela forma do texto, aí não tem isso. É referencial. Esse texto aí explica o conceito do que é biosfera. Tá? Então, ó, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Se é um texto informativo, gente, referencial. Tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Função emotiva ou expressiva é simples. Ela vamos dizer que ela é o contrário da referencial. A referencial ela não é objetiva, ela não é denotativa, ela não é impessoal, em terceira pessoa, né? A gente não tenta se afastar da nossa personalidade. A emotiva é o contrário. É quando a gente expressa as nossas emoções e nossos sentimentos. Normalmente os textos estão em primeira pessoa. Eu, meu amor, minha vida, minha dor, minha família, meus amigos. Então, a emotiva é o contrário da referencial. Tá? Então, os sentimentos do emissor, vai focar no emissor. O referencial vai focar no assunto, vai focar no referente, por isso que é referencial. E a emotiva vai focar no emissor, na expressão. Né? Por isso que é chamada de emotiva ou expressiva. Se a referencial é objetiva, a emotiva ela é subjetiva, pessoal, diferente da referencial, que ela é impessoal. Então, a emotiva, ó, como eu falei para vocês, é quando o texto tem a função, né, que a gente chama de emotiva ou expressiva, mas ela tem características. A mensagem que tenta se passar é de forma subjetiva, é uma visão do emissor, por isso que ela é pessoal.
utilizado em primeira pessoa do discurso, eu, né? Ou até o nós também, eu, meu amor, minha dor, minha vida. Pode ter também interjeições. Não sei se vocês já viram, mas muitas vezes vocês botam interjeição na redação de vocês. Eu digo, não botem interjeição. Por quê? Interjeição marca muito a emoção de quem está escrevendo, né? Marca muito o sentimento de raiva, a pessoa está gritando, e não faz parte de um texto argumentativo, exclamação. Mas um texto emotivo, sim. Um texto expressivo, sim, porque marca a visão dele, né? O sentimento que ele está. E utiliza pontuação que acentua a entonação. Porque, veja só, existem sinais de pontuação que marcam entonação. Quais? 3 pontos. Eu, 3 pontinhos, não sei se 3 pontinhos, dá a ideia de dúvida, né? Da entonação da pessoa. Ou a exclamação, né? Eu te amo, aí bota uma exclamação, isso aí é bem emotivo. Então, onde a gente vai ver textos com função emotiva? Onde é que vocês acham que tem, gente? Escrevam aí. Onde é que vocês acham que tem texto com função emotiva? Que existe primeira pessoa, sentimentalismo? O que é que vocês acham? Carta pessoal, o que mais? A gente bota nosso sentimento, poemas, e-mail depende, viu? Se o e-mail, no e-mail você estiver falando sobre você. Porque, vê só, o e-mail é o espaço lá, né? No e-mail, se eu estiver falando em terceira pessoa, mandar para você o significado de biosfera pelo e-mail, o e-mail vai ser referencial, tá? Então tem que ver se o e-mail está em primeira pessoa, tá certo? Não, preste atenção. Poema pode ser função poética, mas quando a gente fala de função poética, é a estrutura do poema. Mas aqui a gente está falando sobre como o emissor se coloca. Então, se o poema no meu poema, eu escrevo o poema em primeira pessoa, a função é emotiva. Mas o meu poema também não existe uma estrutura com a linguagem poética, também pode ser função poética. Então, o poema em primeira pessoa, ele tem a função emotiva, porque é em primeira pessoa, e também função poética, por causa da estrutura do poema, das rimas do poema, né, da estrutura do poema. Então, um poema tanto pode ser poética, quanto pode ser emotiva. Tá certo? A gente vai trabalhar isso. Então, o poema, ele vai ser emotivo quando o poema estiver em primeira pessoa. Meu amor, minha vida. Então, a linguagem do poema encaixa ele numa função emotiva. Cartas pessoais, memória, né? Existe o gênero memória que você fala sobre a sua infância, né? Sobre o que você viveu. Autobiografia, quando eu escrevo minha biografia, né? Eu nasci em Olinda e fui professor e fiz isso, aquilo, outro. Tá certo? Depoimentos, quando eu dou depoimento sobre a minha vida, né? Eu fui pobre, eu fiz assim. Entrevistas, as entrevistas, né, em primeira pessoa, né, quando se você se pergunta algo a alguém, quando essa entrevista é pessoal, né, em primeira pessoa, ela é emotiva. Músicas também, mas não são todas as entrevistas, não são todas as músicas, não são todos os depoimentos. É quando esses gêneros, tanto poema, carta, memória, entrevista ou música, usam da linguagem em primeira pessoa. Tá? Eu, minha vida, minha casa. Então, não é o gênero em si que diz a função, é a linguagem que se utiliza. Tem gente aí com o microfone aberto. Uma declaração de amor, por exemplo, eu te amo, minha vida, mas está em primeira pessoa. Eu, meu, minha, primeira pessoa. Tá bom? Vamos ver os exemplos. Ó, alguém que gosta da banda Melim, então aí a música Ouvi Dizer, tá? Vocês conhecem essa música? Gostam dessa música?
Vamos escutar um pouquinho. Eita, quando... Eita, Canoce. Vamos lá, vamos escutar. Vamos ver por que ela é emotiva. Né? Por que essa música ela é emotiva. Tá? Eita, aqui tem gente chorando por aí, viu? Que eu já tô sabendo. Eita, que povo para sofrer, viu? Meu quarto tá um rio. Ai, vocês são ótimos. Então vamos lá. Por que, gente, esse texto aí é emotivo? É só porque ele é uma música? É só porque ele é uma música que ele tem a função emotiva e expressiva? Não. Não é só porque é uma música. É porque é uma música que está em primeira pessoa, falando dos sentimentos da pessoa. Quando diz ouvi dizer, quem foi que ouviu? Eu ouvi dizer, ó. Ah, se eu acordasse com o seu bom dia, eu me atrasaria. Ó, com você, até te levo, eu levo. A vida tem mais humor. O errado se concreta. Aí vem aqui, ó. Ouvi dizer que existe paraíso na Terra. Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi, que eu só entendi quando eu te conheci. Então, não é porque essa música, ela só por ela ser uma música que ela tem o caráter emotivo. Quais são as características dessa música que faz ela ser emotiva? Texto em primeira pessoa, né? Coloca os sentimentos do... Não, Caiu ainda nem não. Essa é uma música que eu coloquei, tá? Eu coloquei pra gente analisar. O foco dela é a subjetividade. Lembrem disso, subjetividade é quando eu me coloco no texto. E a objetividade é como uma notícia, eu não me coloco dentro. Então, a música que ouvi dizer de Melim, qual é a função dela? Qual é a função da linguagem pertencente a ela? Emotiva ou expressiva, porque é em primeira pessoa e fala sobre o sentimento de quem está falando, tá bom? Então, só existe na música? Só existe em poema? Não. Claro que o Enem não vai colocar só coisas facinhas assim, né? Deixa eu só fechar aqui. Acho que eu não queria que isso ficasse, não. Então, essa música, a função dela é a função o quê? Emotiva, expressiva, porque fala dos sentimentos do eu lírico, né? De quem está falando. Poemas, é só porque o poema. Gabriel, se o conto. Presta atenção, gente. Se o conto for em terceira pessoa, por exemplo, o conto fala sobre a vida de uma menina. Fala, a menina mora não sei onde e ela fez isso, aquilo, outro. Isso não é. Isso é um conto em terceira pessoa, tá? Mas se o conto for em primeira pessoa, eu falando sobre mim, aí o conto, Gabriel, vai ser. A função desse conto vai ser emotivo. Depende se tiver em primeira pessoa. É simples isso daí. Ó, a gente tem aqui um poeta chamado Fernando Pessoa. Não sei se vocês sabem, mas Fernando Pessoa, ele era tão foda que ele tinha vários heterônimos. Ele escrevia como se fossem várias pessoas diferentes. Não sei se vocês sabem disso. Então, dependendo aí, ele tinha como se fossem personagens diferentes que ele escrevia de forma diferente, como se ele fossem pessoas diferentes. Uma dessas pessoas dele era Álvaro de Campos. E ele escreveu esse poema aqui chamado Poema em Linha Reta. Não vou ler ele todo, mas para vocês entenderem. Porque a função aqui é emotiva e expressiva. Ó. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Então, ó, conheci, ó, eu conheci, meus conhecidos, e eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indisculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Eita, tem gente se reconhecendo aí, viu? Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda.
Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços dos fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Gente, mais subjetivo que isso, mais pessoal que isso, impossível, né? Então, essa poesia aí, desculpa, esse poema de Fernando Pessoa, ele não tem a função emotiva expressiva só porque é um poema, mas porque ele fala do sentimento pessoal da pessoa, né? E ele continua, tá? Então ele faz, e que outros exemplos aqui tem dele ser emotivo? Os sinais, né, gente, que dão ideia de entonação aqui, ó. Reticências, que dá a ideia de como se ele tivesse parado o pensamento, exclamação, aqui, ó. Ó, exclamação, que dá a ideia do sentimento dele, ele tá gritando, tá falando alto, tá com raiva. Interrogação também, que marca uma dúvida do eu lírico. Então, o texto, ele tem função emotiva por esses motivos, tá? Tem um videozinho ele contando esse poema, mas eu não vou colocar não, porque senão vai demorar muito, tá? Vamos pro próximo. Então, gente, só aí você diz assim, pessoal, é muito fácil, é só música, poema que tem. Não. Existem frases também, né? É, como, por exemplo, aí Paulo Leminski tem esse poema bem curto dele que ele diz assim, ó: apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Então, esse pequeno poema aí, ele aí tem a função emotiva expressiva porque ele está em primeira pessoa, mostrando o sentimento dele, o que ele está sentindo. Aí você vai aqui do lado e tem uma tirinha, né? Tirinhas, HQs de Mafalda, principalmente as tirinhas dela. Quando a personagem está falando sobre o seu sentimento, né, sobre as expressividades dela, a função dela é emotiva, é mostrar o sentimento que existe na personagem. Então, Mafalda diz assim: não sei o que tenho hoje, estou com o moral no chão. Aí a mãe está varrendo, aí bota o lixo lá na lixeira. Ela diz: que triste destino para um moral. A mãe dela pega o moral dela e joga no lixo. Então, aqui, ó, os elementos, ó. Eu sei o que eu tenho hoje, estou com o moral no chão. Então, ela está falando sobre ela. Então, a função desse texto é emotivo, mostrar o sentimento que ela tem, porque o texto aí tem que elementos? Está em primeira pessoa, verbo na primeira pessoa, tá certo? Então, por isso ele é emotivo, tá certo? E que outros textos também são emotivos, né? Ou expressivos. Entrevistas em primeira pessoa, né? Quando a pessoa faz a entrevista faz as perguntas e a pessoa responde em primeira pessoa, né? Ou do singular ou do plural. Como aqui a entrevista com o ex-juiz Sérgio Moro, e as respostas dele sempre são assim, ó. O título já é Não Sou Justiceiro. Aí a primeira pergunta aqui embaixo, não dá para vocês olharem, não. O cara pergunta assim a ele, o entrevistador, né? O pacote anticrime é um sinal de que a Lava Jato é uma inspiração para o atual governo? Aí ele responde: acho que é uma sinalização forte do governo, não só anticorrupção. Então, eu acho. Tá? Então, mostra na resposta dele que a visão que ele tem, o sentimento que ele tem, a opinião dele. Então, por isso que é um texto emotivo ou expressivo. Certo? Mais exemplos, vamos lá. Tem tirinhas aqui, tem HQs também. Vida de passarinho, né? E aí a gente tem aí passarinho lendo, né? Cantando, né? Olhando um livro e cantando. E ele diz: olá, papagaio. Aí o outro diz: olá, papagaio. Eu não sou um papagaio, eu sou um sabiá. Eu sou um sabiá. Nunca disse, nunca, né, nada disso. Você é um papagaio. Você é um papagaio. Puxa vida, falar com você é perder tempo, papagaio. Eu sou mesmo um bobo. Você é mesmo um bobo. O papagaio fica repetindo o que ele fala, mas ele fala o tempo todo: ó, eu não sou um papagaio, eu sou um sabiá, eu sou mesmo um bobo. O texto está em primeira pessoa.
por mais que a tirinha e o HQ tenham a função de divertir, de tudo, mas no caso aí, a linguagem utilizada em primeira pessoa remete ao sentimento do personagem, né? Uma expressão dele. Também aí, ó, expressivo, né? O emotivo aí na tirinha de Kelvin, né? Ele diz assim, ele irritado, né? Já mostra aí essa irritação dele, um sentimento, um sentimentalismo grande, né? Essa expressão dele. Aí ele diz, ó, oh, aquela nojenta da Suzy, eu odeio ela. Eu odeio, é melhor ela soltar o Haroldo. Tá, eu raptei a boneca idiota dela, ela não precisava retaliar. Ela não consegue aceitar uma brincadeira. Meninas não têm senso de humor. Esse é o problema delas. Tudo isso estava engraçado até ela fazer a mesma coisa comigo. Ele fez com ela, mas quando ela fez com ele, ele não gostou, né? Então, além de estar em primeira pessoa, também tem, sabe o quê, gente? Interjeições que mostram sentimentos, né? Oh, né? Então, quais são os elementos aqui também, né? Primeira pessoa, ó, interjeições, exclamações, tá vendo que tem aqui, ó? É exclamação com interrogação, que ao mesmo tempo ele está questionando, mas ele está dando uma ênfase de um tom mais forte. Ela não consegue aceitar uma brincadeira, né? Ele está questionando, né? Então, esses textos que eu acabei de mostrar a vocês, eles são expressivos por mostrar elementos dentro deles de colocar o sentimento, né? As expressões de quem está falando, né? Em primeira pessoa, tá? Ele diz, né, no final, isso só estava engraçado até ela fazer essa mesma coisa comigo. Então, é a primeira pessoa também aí. Tá certo? O Enem sempre coloca essas questões na prova, tá bom? Vamos ver as questões agora. Em 2017. Então, a música de Chico Buarque. A atrizes, né? Quer dizer, isso foi feita para atrizes, a atrizes. Então, a música aqui é de Chico Buarque, né? Já que é uma música, a gente já fica meio desconfiado que vai ser função emotiva, mas nem sempre, porque se for uma poesia que fale sobre o mundo, não do sentimento dele, pode ser só poético, tá? A gente está falando da linguagem aqui. Então vamos lá. Aí ele diz: a atrizes. Naturalmente ela sorria, mas não me dava trela. Me dava trela. Trocava roupa na minha frente e ia bailar sem mais aquela. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. Dançava colada em novos pares, com o pé atrás, com o pé afim. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara, tomavam banho na minha frente para sair com outro cara, porém nunca me importei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Aí, ó, o sentimentalismo. Para mim, na minha frente, me dava trela no meu nariz. Então, a função desse texto aí, em relação ao que se diz, né? É emotivo, tá? A expressão do sentimento dele a partir de elementos de primeira pessoa. Certo? Vamos lá. Simples aí. Aí vê só a pergunta do Enem, vê que questão diferente. O Enem diz assim, ó. O Enem quer que a gente encontre qual é uma marca aí da subjetividade. Qual é a marca da subjetividade nesse texto? Ó, na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem. Ele não diz qual é. Para marcar a subjetividade do eu lírico. Gente, eu lírico é quem fala no texto, tá? O eu lírico nem sempre é o poeta, tá? É o sujeito que fala no texto, mas nem sempre é o poeta, o eu lírico. Qual é a função da linguagem que fala sobre subjetividade? Emotiva ou expressiva? Ante as atrizes que ele admira. A intensidade, a intensidade dessa admiração está marcada em. Então, lembra que quando a gente marca intensidade, advérbio de intensidade, exclamações, né, tal. Então, qual é desses trechos daí que marca a maior intensidade da admiração dele em relação às atrizes? Qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Então, onde tem essa maior intensidade da admiração? Letra A. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Tomava um banho na minha frente para sair com outro cara. Surgiram outras naturalmente, sem nem olhar na minha cara. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. Ou é natural que toda atriz
presentemente represente muito para mim. Qual delas marca essa subjetividade intensa aí na música aí de Chico Buarque? Letra E. Representa muito para mim. Resposta fácil. Então, fala sobre subjetividade. Não esqueçam. Subjetividade é emotivo. É a minha visão. É a minha particularidade. Tá bom? Tranquilo? Vamos para o próximo. Questão do Enem 2012. Simples também de analisar. Ó. Foi na Veja. Ah, se é na Veja, é uma revista, já é referencial, é denotativo, informativo. Nem sempre, depende de que texto você está falando. Veja aqui, ó. Desculpem-me. Ó, desculpem-me. Mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. Esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Gente, esse texto aqui marca a primeira pessoa ou não marca? Marca o sentimento do cara ou não marca? Ele está pedindo desculpas, dizendo, não, aqui não dá para fazer uma crônicazinha hoje, não. Eu estou nervoso, estou cansado. Tem como a função desse texto ser referencial? Objetivo ou é completamente subjetivo? É subjetivo ou objetivo? Não é subjetivo? Simples. Aí a pergunta é: quando, presta atenção, quando um texto ele é emotivo e expressivo, é quando o meu sentimento é maior do que as coisas que estão no texto, do que a estrutura dele, do que tudo, do que o assunto. O que é mais importante nesse texto aí é a minha emoção, as minhas atitudes. Então, qual é a resposta? Né? De J. Carneiro, nos textos em geral, é como uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio de uma sobre as outras. Dizendo mais uma vez que pode ter várias, mas aí uma prevalece. No fragmento da crônica Desabafo, porra, o nome já diz, né? Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Pois. Então, por que aí, vocês que estão aí online, qual é a resposta que explica por que a figura de linguagem é emotiva ou expressiva? O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não. Quem vai focar no próprio código é a metalinguística, que eu vou falar amanhã. É o código falando do próprio. Não, metalinguística não. A letra A é a metalinguística, exatamente. Está falando sobre a metalinguística, que a gente vai falar só amanhã. E seria metalinguística, Vinícius. É a palavra falando da própria palavra, por exemplo. Então não é letra A. Letra B. É expressiva emotiva por causa da atitude do enunciador que se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Ó, interlocutor é o foco do enunciador. Ó, a função da linguagem que faz isso a gente chama de conativo ou apelativo. É quando o enunciador, quer dizer, quem fala, o foco dele é convencer o outro. Como uma propaganda, por exemplo. Essa letra C não é emotiva. Porque o foco da emotiva é o enunciador. Aí está dizendo que o foco do enunciador, que o interlocutor é o foco do enunciador. É como se eu estivesse escrevendo para convencer alguém. A letra C aí seria da conativa ou apelativa. Quando escrevo como enunciador, o meu foco é convencer alguém, e não é o caso daqui. Então, a letra C seria... A letra A seria como... acho que Vinícius que falou. A letra A seria metalinguística, que a gente vai ver amanhã, certo?
A letra C seria apelativa, como um texto publicitário. A letra C, ó. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Se o referente é o mais importante, então a função é qual? Referencial. A letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Os textos que tentam manter a comunicação, tá entendendo, tá ouvindo, tá ligado, é chamado de fática. Então aqui, ó, a resposta certa é a letra B. É a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Quer dizer, não importa o que está sendo dito, o que importa mais é a atitude dele, o sentimento dele. Por isso que é emotivo e expressivo. Tá certo? Quando vocês virem as outras, vai ficar mais fácil. Tá? Próximo. Aula de português, né? De Drummond. Né? Essa é a nossa questão número... Foi 2006, número 7. Vejam. Aula de português de Drummond. É um poema, né? E aí ele diz, ó. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada das letras. Deixa eu botar aqui. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. E vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figura de gramática, esquipática, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Ele começa falando aqui da linguagem em terceira pessoa. Terceira pessoa, mas depois ele leva isso para ele. O professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, quer dizer, atropelam ele, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, a breve língua entrecortada do namoro com a priminha, o português são dois, o outro, mistério. Aqui eu tenho duas figuras de linguagem. Eu detalho o que é a linguagem, o referente linguagem, e dentro disso aqui também eu falo sobre mim. Ele diz que o professor de português vai atropelando ele e vai dizendo que a língua em que ele comia dizia assim, eu quero comer. O professor não é comer, é comer. Quando ele dizia eu vou no quintal, no quintal não, ao quintal. Ele faz uma crítica que o português, as aulas de português tiram a vivência da língua, né? Se o professor disser que tudo está errado, tá? Ele diz, ó, existe uma língua da gramática e existe o português do namoro com a priminha. Ele diz que o português são dois, o mistério, né? Português são dois, o outro, mistério. Então, português, existe o português formal ou não. Então, a pergunta, ó, explorando a função emotiva da linguagem, ó, o Enem podia falar assim, focando na função referencial da linguagem, seria o texto falando sobre o que é a linguagem. A linguagem é isso, a linguagem é aquilo, a língua é isso. Mas o Enem quis saber dessa parte aqui, ó, da parte emotiva, que é a parte que está em primeira pessoa. Certo? Aí nem diz, ó. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste de marcas de variação de usos da linguagem. Então, ele diz que existem dois usos da linguagem, né? O uso da gramática e o uso do dia a dia. Não é não? Ó, a função emotiva da linguagem, ele diz lá que existe a variação dos usos da linguagem. Em português são dois, o da gramática e o do dia a dia. Então, qual é a resposta dessa? Letra C. Em algum momento ele fala de escola literária aqui, gente, ele fala de romantismo, alguma coisa. Não, ele diz que existe o português do dia a dia e o português da gramática.
Então, existem as variações formais e informais. Ó. Tem o português que ele pedia para ir lá fora e o português da gramática. O português do namoro com a priminha e o português formal. A resposta é letra A. E, através dessa função emotiva que ele fala o tempo todo aqui em primeira pessoa, ele diz que existem duas línguas, com uma variação mais formal e outra informal. Em nenhum momento ele fala de diferentes regiões, cuidado, porque vocês estão viajando aí. Não fala de escola literária, não fala de textos técnicos, e nem fala de épocas diferentes. Ele fala que existem dois portugueses diferentes. Aquele do dia a dia, do namorinho com a prima, e a gramática. Certo? Preste atenção na interpretação aí. Vamos passando. Função poética. Cuidado para não se confundir. Função poética não é poema só. Ser poético fala sobre a linguagem poética. Linguagem poética é aquela linguagem que foi escolhida cuidadosamente para produzir um resultado estético. Tá? É uma mensagem elaborada. Então, a função poética não tem a ver só com poema, não, com poesia, não. A função poética, ela vai centrar na mensagem elaborada com efeito estético. Quando a gente falou de emotiva e expressiva agora há pouco, a função dele era o emissor, o sentimento dele. A poética, por mais que o nome diz poética, é porque a gente não entende que poético não é o poema. Poética é a linguagem poética, figurada, né? E tem sempre um efeito estético. E a ênfase da função poética é a própria mensagem. Quanto mais eu elaboro a mensagem, quanto mais eu tenho uma função estética e o resultado estético, o que é que vai ter aí na função poética? Figura de linguagem, a arrumação do texto, a arrumação de como esteticamente ele é, que vai trazer um efeito. Então, quais são as características da função poética? Utiliza a linguagem elaborada e cuidada, que é o efeito estético. Nos poemas, vocês vão ver também, não só nos poemas, mas na música, na intenção dele também a importância do ritmo, da melodia, da sonoridade. Então, é meio que uma função mais artística, que vai em relação à estética, né? A sonoridade, a rima, tá? Que pode estar atrelado também a algo emotivo, mas emotivo tem a ver com a linguagem de ser em primeira pessoa. A poética é a estrutura, como é a linguagem ela é elaborada. Então, vai ter muitas figuras de linguagem, metáforas, metonímias. A função poética também vai ter também a procura do que é artístico, belo, inovador. Lá na função denotativa, referencial, não é uma função informativa, a poética é o contrário, é conotativa. É a linguagem figurada e se usa muito na poesia, por isso chamada de função poética. Tá? Mas não só na poesia. Tá? Então, onde é que se vê? Nos poemas, nas obras literárias, nas letras de música, nos trocadilhos e anedotas, provérbios, até na publicidade, tá certo? E na propaganda também. Ah, professor, mas a publicidade de propaganda não é apelativa? Sim, quando a gente fala de convencer o outro. Né? Mas quando a gente está falando sobre a estrutura da publicidade, se ela for feita de forma artística, bem cuidada, a gente pode falar que ela é de função poética. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, para vocês verem, um poema de Drummond. Você fala, se é um poema, né, fala sobre sentimento, é emotivo. Não, esse poema aqui ele não fala nem dele. Então, a forma e o conteúdo, eu posso contar assim, ó, gente, vocês sabiam que tinha Teresa, que ela gostava de Raimundo, e Raimundo gostava de Maria, e Maria era apaixonada por João, mas João não gostava de ninguém. Eu posso fazer uma fofoca. Mas o que acontece? Drummond pegou uma história de uma quadrilha, como se fosse uma dança, e fez um poema que a sonoridade dele, o som e o efeito rítmico colaboram para que a gente entenda esse poema de forma artística. Então, o que difere esse poema de eu dizer que ele é uma função emotiva, primeiro que ele não tem primeira pessoa, mas a forma que ele foi trabalhado, o efeito sonoro
faz com que ele seja poético. Então, é como se o efeito da função poética fosse trazer sempre algo artístico, né? Estético. Como tem aqui, ó, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Drummond. Então, é um poema, mas não tem linguagem emotiva aí, não é função emotiva. O que faz com que esse poema aí seja poético é a estrutura do poema e foge de uma estrutura convencional, porque tem ó, o ritmo, né? Isso, passei sim. Tem o ritmo, ele foge da estrutura. Então, a função poética é artística, né? A linguagem é a estrutura dele. Questão do Enem desse ano, viu, gente? Olha aí, ó. Ah, mas não cai todo ano, não. Cai aí, ó. Nós estamos aqui na nossa questão número 8, tá? É... Vocês já viram esses livros dos significados? Vocês já viram o livro dos significados? Que até faz camisa hoje em dia, já viram? Eu até vende na C&A, tudo. Se bota um significado, né? E se dá um novo significado para aquela palavra. Não sei se vocês já viram isso. Aniversário. Sujeito, substantivo masculino. Ainda tem aqui, viu, gente, embaixo, ó. Livro dos significados. Ó. Aniversário é o dia que recebo o maior número de ligações no meu celular. É sinônimo de doce, é festejar o próprio ser. É receber os abraços mais gostosos. É um bolo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço o que não importa. É o dia em que me dou folga das folgas que a vida não me dá. É quando meus amigos se juntam para comprar a nova coleção de livros do Harry Potter para você. Valeu, galera. É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Vejam, preste atenção. Esse texto aí tem várias funções dele. Eu podia dizer que isso aí é uma função metalinguística. Por que metalinguística? Eu vou explicar amanhã para vocês. É quando a palavra explica a própria palavra. Você vai no dicionário e o significado daquela palavra é explicado pela própria palavra. Você vai assistir um filme que fala sobre o cinema. Isso é metalinguagem. Então, aí, ó, eu tenho palavras explicando o que é aniversário, metalinguística. Eu também tenho aqui, ó, a função emotiva. Ó, eu recebo. Obrigado, mãe, está falando com a mãe. Eu esqueço. Então, eu tenho a função metalinguística, eu tenho a função emotiva. Mas vamos ver qual é a pergunta. A pergunta é: nessa simulação de verbete de dicionário, não há a predominância da função metalinguística da linguagem. Por quê? Um dicionário não é assim, né? Diz assim, ó, por exemplo, aniversário, o significado de aniversário. Aniversário significa o dia em que a pessoa nasceu. Isso seria metalinguística, a palavra explicando a própria. Só que ele explica a palavra aniversário além do código pelo simples código. Ele diz isso aqui, ó. Não há predominância da função metalinguística da linguagem como seria de se esperar. Identificam-se elementos que subvertem o gênero. O verbete do dicionário, ele é metalinguístico. A palavra explicando a própria... Mas ele está dizendo que nesse caso aí, não só é a explicação pela explicação, né? Não é a explicação pela explicação. Subverte o gênero por meio da incorporação marcante de característica da função. Vejam. Vou explicar de novo. Um verbete de dicionário, ele explica o significado da palavra. Só que o cara aqui, ele utilizou esse gênero verbete de outra forma. Então, ele não só explicou o código pelo código, ele botou outras coisas. E ele subverteu, deixou de ser metalinguística e é outra. Qual outra? Ó, conativa, como valeu, galera. Conativa não é por quê? Conativa tem o caráter de convencer, a gente vai ver amanhã.
Referencial como em. Então, além de você ver qual é a função, tem que ver o exemplo que ele dá. Eu posso dizer que isso aqui é referencial um pouquinho, porque ele está dando o que é aniversário, mas ele está fazendo uma questão estética, né? Referencial como é festejar o próprio ser. Isso aqui não é referencial, né? Poética como em é a felicidade fazendo visita. A linguagem figurada, a linguagem poética, não está aqui quando ele diz é a felicidade fazendo visita. Vejam, a felicidade fazendo visita, quando eu digo a felicidade fazendo visita, todo esse texto aí, ele está numa linguagem figurada. A felicidade não faz visita a gente. A felicidade não faz visita na minha casa. Isso aí a gente chama de uma figura de linguagem chamada de personificação. Então, o tempo inteiro aqui, ele vai dando uma linguagem explicando da forma que ele dá um novo significado. Aniversário não é só isso, é festejar o próprio ser. Isso é bem poético, né, não, gente? Dizer que é festejar o próprio ser é receber os abraços mais gostosos. É um bolo de chocolate vegano. É quando eu esqueço que não importa. É o dia em que me dou folga. Então ele pega as figuras de linguagem, metáforas. O aniversário aí são várias metáforas para ele. A resposta é a letra C. Aí você diz assim, professor, mas ele também não é emotivo, não? É emotivo também. Porque ela fala aqui, ó. Eu recebo, mas só que isso é pouco. O que está mais predominando é como ele cria metáforas para explicar o que é aniversário. E trazer essa nova linguagem com novas perspectivas faz com que a função ela seja figurada, estética, né? E aí vai ser poética. Dá uma vontade danada de marcar a letra D, né, gente? Mas só que ele está dizendo aqui, ó, a incorporação marcante, quer dizer, o que é que tem mais nesse texto? Será que o que preza mais é a emotiva, quando ele diz eu esqueço o que não importa? Vê como o Enem é foda. A letra D também está correta, mas não para a pergunta. Se ele dissesse assim, existe poética e emotiva? Existe, mas ele está dizendo aqui, ó, a incorporação marcante. Então, realmente, emotiva está aqui, ó. Eu esqueço, é emotivo. Mas o que é mais marcante? Duas vezes ele usar a primeira pessoa ou ele metaforizar o que é aniversário? Ele dizer aqui as metáforas do que é aniversário. Então, a linguagem poética, a função poética, é quando o autor ele subverte a linguagem. É mais importante nesse texto dizer que ele é em primeira pessoa ou que ele figurou o que é ser aniversário. Por isso que é poético. Então, o foco dele aqui foi subverter a linguagem de forma figurada para mostrar outros sentidos do que é aniversário. Difícil a questão, né? Dá vontade de marcar a letra D, né? Ó, outro aqui, poema de Manuel Bandeira, de 2019, tá? Canção do Vento e da Minha Vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Ó, quando ele fala assim, o vento varria, o vento varria, o vento varria, não traz uma musicalidade, não traz uma questão sonora. Então, só aqui, ó, quando você diz assim, ó, varria minha vida, aí você fala, opa, minha vida já é função emotiva. Concordam comigo aí? Se tem minha vida, eu já posso ligar assim e dizer, ó, é emotiva. Posso ou não posso? Aí tem aqui, ó, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Essa repetição aqui, ó, o vento varria, 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 o vento varria. Se não traz uma musicalidade, isso não é uma questão estética, para mostrar o vento varria, traz uma musicalidade. Então eu também tenho aqui uma função emotiva, mas também tenho a parte estética dessa repetição sonora. Ele diz, ó,
e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Ó, de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Aí vamos para a pergunta. Predomina, predomina no texto a função da linguagem. Preste atenção. Aqui, tanto tem emotiva, preste atenção, viu? Tanto tem emotiva. Por que emotiva? Ó? Minha vida, tá vendo? Ó? Emotiva. Mas também tem a função poética. Por quê? A estrutura do poema, ó, e a repetição, essa repetição sonora, o vento varria, não é uma questão artística que preza pela sonoridade, então ela também é poética. Aí vê só, ela pode ser emotiva ou poética, mas o que é que aconteceu? O Enem não colocou nas alternativas a opção de emotiva. Então, se não é emotiva, só pode ser o quê? Hein, gente? Se não é emotiva, só pode ser o quê? Poética, não é não? Fática não é, metalinguística não é, conativa não é, referencial não é. Se tivesse a opção poética e emotiva, aí ia ser uma briga. Porque é tão importante nesse texto a emotiva em primeira pessoa e a poética também dentro do mesmo texto. Então, se aqui tivesse emotiva e poética, o que mudaria o certo ou errado talvez seria a explicação que vem depois. Mas os dois estariam corretos. Então, a poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. O vento varre, o vento varre, o vento varre, dá essa ideia também de um vento passando e levando tudo. Então, é como se tivesse essa vontade artística, né? Esse recurso artístico. Vamos para a gente terminar. Enem, outra questão do Enem. Ah, essa aqui a gente já fez já. Isso aqui a gente já fez. O código, isso aqui a gente já fez. Vou repetir. Lembra? A atitude do denunciador sobrepõe aquilo que está sendo dito. Eu já falei isso. Ó, vê só, quando a gente usa a linguagem pela sua função artística, né? Quando a gente faz uma arrumação diferente, a gente cria recursos como repetição de vogais, repetição de consoantes, rimas. Isso mostra uma função poética, o que é isso? Uma função artística, em que o que eu quero é o objetivo estético, sonoro. E os provérbios, eles têm essa função ritmada, né? Sonora. Então, os provérbios também têm por função ser poético, pela sua forma de expressar, né? Pelo seu ritmo. Então, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ó, essa musicalidade. Aos trancos e barrancos, já é a rima. Deus ajuda quem cedo madruga. A rima também é musicalidade. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ó, de novo, ó. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Quem casa quer casa. Então, se a gente analisar os provérbios, ele tem uma musicalidade, ele tem uma estrutura que faz com que ele seja de uma função poética, mesmo não sendo um poema. Tá bom? Aí eu vou falar para vocês lá na frente de poemas que a arrumação do texto, como ele vai ser artisticamente escrito, é às vezes mais importante do que a própria mensagem. Então, estão vendo aí, isso aqui são poemas, viu, chamando de poemas concretos. Estão vendo aqui que esse primeiro poema aqui tem a forma de um café. Ele não está subvertendo o que é um poema, dando outra forma, uma questão estética, arrumando de outra forma. A função dele aí foi artística, visual. Então, esse poema aqui, ó, que é aqui um café, uma xícara de café, tem a função poética, porque é artística, né? Muda com a estrutura. Ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa?
Existe o elemento aqui da função emotiva, existe porque tem aqui a primeira pessoa, mas a função principal aqui é a estrutura do poema, a questão artística, a sensação trazida por ele, transformando a estética do poema, que é mais importante às vezes do que a própria mensagem, que é a função emotiva. Essa aqui já é uma função poética. Aqui, ó, Poesia Cinética de Milo Fernandes. Olha a estrutura do poema. Vai descendo, faz um círculo. É a estrutura, a questão poética do texto, função poética. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim, como se ele estivesse bambaleando. Então, vê, a estética do poema mostra que ele estava descendo. As casas passavam em volta de uma procissão sem fim, as coisas todas rodando assim, 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 assim. Estão vendo que eles esperam aqui uma sensação na gente de tontura aqui, ó. Então, a estética é importante. São chamados de poemas concretos. Outro aqui, ó, Ampulheta da Vida. O formato do poema colabora muito mais, às vezes, até do que está sendo escrito. Então, a estrutura, a parte artística é mais importante também, ó. A ampulheta. A ampulheta é onde é que aquele sai a poeirinha, né? E o tempo vai girando assim, né? Ó, a vida, esta incontinente areia de ampulheta, dá-nos constantes impressões de finitude, quando de fato apenas alcançamos um importante ponto de virada. A tua vida começou a escorrer, ó, a escorrer neste momento. Vê, ó, tô vendo que a posição do poema, a estrutura que ele foi feita de forma poética, artística, e combina com o que está dizendo. Quer dizer, ó, a tua vida começou a escorrer, então ele faz esse jogo aí artístico. O poema Beba Cola, né, em que faz uma crítica à Coca-Cola pela estrutura do texto, aqui como a gente já viu do SP Ignatari. Ó, uma formação espacial aqui, ó, de um pêndulo. Sabe o que é pêndulo? Aquele negócio que fica assim, ó, de um relógio. Então ele fez um poema, né, Ernesto Manuel Gerardes e Castro. O poema é o próprio pêndulo. Pêndulo, ele pegou P-E-N-D-U-L-O, pêndulo. O próprio poema, a maneira espacial, quando eu falo espacial, é a estrutura de articular as palavras, foi feito de forma poética. Os elementos, o ritmo, a sonoridade são importantes também. Tá certo? Então, isso aí é tudo poético. E tem poético em outros cantos? Tem. Aqui, ó. Não é só na poesia que tem um poético, não. Quando a gente. Os provérbios, como a gente viu, com as rimas, existem ditados populares, slogans de propaganda, às vezes não são feitos de forma bem sonora, também é de forma poética. Anúncios publicitários. Esse aqui mesmo do Doril, ele foi feito a partir de uma rima. E a estética dele também foi criada para isso. Ó. Tomou Doril, a dor sumiu. Então, por mais que normalmente uma propaganda tenha o caráter de convencer alguém, mas ele utilizou-se aí de uma função de rima, da questão sonora, dentro da publicidade com função poética. Bom, e para a gente terminar a aula de hoje, a função fática. Então, a função fática, lembra do canal? O canal, ó, a fala, a escrita, é o canal por qual a mensagem vai passar. Então, a função fática, ela vai centrar no canal da comunicação. E também a gente vai utilizar ela para iniciar uma mensagem. Por exemplo, a gente liga para alguém e fala: alô, alô, você está aí? Então, eu estou testando a continuação da comunicação. A função fática, ela vai testar se o canal está funcionando. Está entendendo? Está me ouvindo? Isso serve para assegurar a continuação da mensagem. Eu estou falando aqui com você, diga assim, gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Isso é uma função fática. Eu quero tentar assegurar se vocês estão participando e se vocês estão dando continuidade a perceber a minha mensagem. Normalmente, função fática são frases interrogativas que precisam de uma resposta do receptor. Está me ouvindo? Está entendendo? Você está aí? Utilize interjeições e onomatopeias para manter o discurso. Tá? Interjeições, né? Opa! Oi! Isso é interjeições, tá certo? E onomatopeias são sons da natureza, né? Vamos lá. Onde se usa?
cumprimentos, saudações, conversas telefônicas, em conversas também. A gente tenta testar o canal. Por exemplo, ó, Kelvin tá no telefone. Ó. Oi, eu, Kelvin. Como vai? Uhul! Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Então, quando ele diz, oi, como vai? Essas expressões marcam que ele está tentando testar se o canal está funcionando, se a pessoa está participando, para manter a continuidade da conversa. Você está conversando com alguém, a pessoa não está nem prestando atenção no que você está falando, você está me ouvindo, está me entendendo? Fato que é bem simples, tá? Também aqui tem a função fática em outros meios também, não é só em conversa, não. Tá? Por exemplo, na música de Gabriel Pensador, Até Quando? Ele, ó, até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando você vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser um saco de pancada? Então ele vai questionando, trazendo você para dentro do texto, para você participar do texto. Isso é a função fática. Tá? Assim também, como a gente está conversando, e a gente, para chamar a atenção da pessoa, a gente faz, ó, oh, presta atenção, olha, ó, meu querido. Então, essas expressões também servem para você pontuar uma relação com o interlocutor de quem está lhe ouvindo, saber se ele está dentro do texto, como esse exemplo aqui de Machado de Assis, tá bom? Ó, é gripe? Aí, ó. É gripe? A função fática tenta, ao máximo, trazer você para dentro do texto. Normalmente através de pergunta. É gripe? Bem, não é gripe. Tá? Aí a gente vê na função fática na publicidade também. E para terminar, a nossa aula de hoje, né? O... E aí, a questão do Enem aí também, que já caiu, né? E aí pega um trecho do conto, um conto de Drummond, tá? De um texto de Drummond, ó, Contos de Aprendiz. Aí ele pega um trecho e diz assim, ó, pela insistência em manter o contato entre o emissor e receptor, predomina que função? Ó, se insiste em manter o contato, em testar se o contato está funcionando, qual é a função? Ó, o telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, Samuel. Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode me dizer de quem se trata? Ó, o tempo todo, ó, se insiste em manter um contato entre o emissor e o receptor, testar se o canal está funcionando. Está ouvindo? Quem fala? Qual é a função que predomina? Fática. Então, cada figura de linguagem centra num elemento da comunicação. O referencial centra na objetividade da mensagem, né? A emotiva centra no emissor, no sentimento dele, a fática no canal, e aí cada um a gente centra em um elemento diferente. Amanhã a gente vai ver os dois últimos, que são função conativa, apelativa e metalinguística, tá? As duas últimas. Tranquilo, crianças? Estudem bem, voltem, analisem, que é um assunto massa, interessante e que vai estar na prova do Enem. Tranquilo, crianças? Obrigado pela participação de vocês na aula. Um abraço para vocês. Estudem, tá? Peguem material, estudem, porque é um assunto que vai estar no Enem. Tranquilo? Um abraço e até amanhã. Na aula de novo sobre figura de linguagem, tá bom? Deixa eu fechar aqui só a chamada. Cadê a chamada aqui? Pronto. Chamada feita. Deixa eu só salvar. Tchau, gente. Valeu.